meu Deus, podermos aprender de Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos constituído como filhos e o Senhor tem dado-nos toda a orientação, provisão e proteção. E assim Te agradecemos por essa leitura que ora fora lida, que ela encontre lugar em nosso coração, que o Teu Espírito neste momento use para falar a mim e toda a Tua igreja, bem como cada pessoa que através das redes sociais estão acessadas nesse momento, bem como virão posteriormente ouvir esta mensagem, que ela possa realmente trazer transformação positiva na nossa vida, de modo que coloquemos-nos cada dia mais à disposição do Teu reino, de Ti, e assim possamos ser bênçãos no seio da Tua igreja, bem como ao mundo carente de Jesus. Obrigado, meu Pai. Agora fala conosco profundamente, rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, esse texto, para quem não o conhece, faz parte daquele momento quando o Senhor Deus disse a Moisés que ele subisse ao monte e ali Deus lhe entregaria a lei. E Moisés assim o fez. Só que foram passando os dias e Arão, irmão de Moisés, que ficara constituído como líder do povo na ausência do seu irmão Moisés, então Moisés tardando e o povo naquela apreensão, e já com 40 dias o povo chega até Arão e diz: olha, Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele, então faz-nos deuses que possam ir adiante de nós. E Arão, o texto deixa bem enxuto, sem nenhuma demora, diz: trazemos os pendentes que está na orelha de vossas filhas, de vossas mulheres. E na sequência do texto, não fora lido, mas posteriormente você pode ler, Arão constituiu ali daquele ouro, fez 2 bezerros de ouro, e o povo passou então ali a adorar aqueles bezerros feitos de ouro como sendo os seus deuses. Bom, o nosso objetivo nesta manhã é ainda dar sequência naquele assunto que nós começamos a falar, sobre a questão dos líderes e liderados. Então o nosso intuito é conscientizar os líderes e motivar os liderados a que se empenhem na obra, no desenvolvimento. Bom, na minha concepção de conceito, o que é o líder? O líder é aquele que convence as pessoas a fazerem aquilo que de fato deve ser feito. E este convencimento, ele não é feito na força, na guerra, não. Ele é feito através do lábio, ele é feito através das explicações, ele é feito através daquele convencimento notório e aceitável, sem a pressão. Então o líder é aquele que consegue fazer com que os liderados façam o que de fato deve ser feito. Esse de fato é o líder. E eu costumo dizer também que o que diferencia o crescimento entre uma igreja local e outra igreja não é o fator Deus. Não, pastor, mas não é Deus? Não, não é Deus. Por quê? Deus, ele quer abençoar a igreja A, a B, a C e a D. É a semelhança da chuva que cai sobre todos. Porém, quem cultiva o campo, quem planta, vai colher. Então, para mim, a diferença de progresso entre uma igreja e outra está exatamente na sua liderança. Uma liderança capaz, a própria Bíblia diz que ela faz o povo crescer. Mas uma liderança incapaz, a Bíblia diz que o povo geme, o povo padece, o povo cai. Então, queridos, a bênção de Deus é sobre esta igreja local e sobre qualquer outra que se disponha realmente a fazer a sua obra. Agora vai depender da liderança, saber liderar, fazer com que os liderados
levem a obra, executem. Então, as igrejas crescentes são aquelas que investem na sua liderança. Então, a igreja ela tem que investir na formação de líderes, capacitar a liderança. Então, ela terá, com certeza, êxito no seu crescimento. Esse crescimento, ele não se redunda meramente no crescimento pessoal, quantitativo, não, mas em todas as áreas do crescimento. A conversa ali atrás está muito boa, depois eu vou querer que vocês compartilhem comigo aí um pouquinho dessa conversa. Para isso, o líder, ele precisa aprender algumas coisas. Para tudo isso que já falamos, o líder precisa aprender algumas coisas. Então, nesta manhã, o nosso tema é coisas que um líder precisa saber. Coisas que um líder precisa saber. E tiraremos aqui o conteúdo da nossa mensagem exatamente desse texto. Primeira coisa é que cada líder deve entender que a impaciência produz decisões contrárias à vontade de Deus. A impaciência produz decisões contrárias à vontade de Deus. O que diz aí o versículo 1 na sua parte A? Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte. O povo vendo que Moisés tardava em descer do monte. Vamos lá. Moisés demorou ali 40 dias. Quando ele foi, ele não disse para Arão ou para o povo: olha, eu vou passar 3 dias, 10 dias. Não, ele não disse. Mas a inquietude do povo fora tamanha que eles não conseguiram esperar nem mesmo 40 dias. Não se diz o texto quantos dias ali eles já começaram a murmurar, se fora no 10º dia, no 15º. O certo é que antes dos 40 dias o povo então já estava completamente impaciente. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte. Então, queridos, geralmente nós somos impacientes. Por quê? Porque nós queremos as coisas no nosso tempo. E cada um julga o tempo das coisas acontecerem. Nós precisamos ter paciência em esperar em Deus. Uma vez Deus tendo nos colocado sob a liderança, uma vez Deus tendo nos convocado a uma missão, temos que saber esperar nele. E o que for que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Essa impaciência trouxe prejuízo ao povo. Qual o prejuízo? Iria acontecer se por acaso Moisés demorasse 60, 80 dias, 100 dias. Ora, Deus toda tardinha mandava o maná. O povo estava ali num determinado momento abastecido de água. Não havia nenhum inimigo os pressionando. A Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. Então qual era o problema? Qual é o problema? Não estava faltando nada para a existência, ou se queiram chamar, não, subsistência. Mas como? Se à noite havia aquela coluna de fogo que iluminava, eles não pagavam energia elétrica. Durante o dia, Deus colocava aquela nuvem, tapando ali o ardor do sol sobre eles. Então eles tinham tudo o que precisavam. Para que aquela impaciência? Por que aquela impaciência? Então, queridos, muito se espera do líder, mas o líder deve esperar do Senhor. Muito se espera do líder, mas o líder deve esperar do e no Senhor. Se o líder também ele cair nesta ideia ou nesse sentimento de impaciência, certamente não haverá conserto, porque não haverá liderado que vai colocá-lo nos trilhos, vai nortear a sua vida. Então o líder é o único que não pode cair em desespero.
não pode cair em paciência. Ele tem que manter a calma. Saul, o rei Saul, por sua impaciência, nós vemos isso lá em 1 Samuel, depois você pode consultar, 1 Samuel capítulo 3, em especial do 8, indo até o versículo 14. O que aconteceu? Samuel havia de descer para oferecer o sacrifício, e aquele sacrifício só Samuel podia oferecer, Saul não podia. E Saul, então, impaciente, porque achava que Samuel não viria, ele pegou e ofereceu o sacrifício, coisa que ele não podia, ele não era sacerdote. E Deus então o considerou como tolo, e a partir dali Deus já começou a rasgar o reinado de Saul. E quando Saul estava apresentando o sacrifício, Samuel chega. E qual foi o argumento dele? Eu pensei que você não viria. Impaciente. Então, se você é uma pessoa impaciente, sendo líder, você precisa trabalhar isso na sua vida. Precisa trabalhar isso na sua vida. Senão, você não terá êxito. Então, queridos, o líder, ele tem que saber que se Deus o regimentou para liderar, então ele, o líder, é um problema de Deus. É Deus que tem que resolver a sua vida. E que o rebanho a quem Deus colocou para liderar é um outro problema de Deus. Nós somos meramente instrumentos de Deus. E como instrumento, você não encontra nenhum instrumento que trabalha sozinho, sem que alguém o programou, se ele for automatizado. Se ele for meramente algo manual, ele tem que estar na mão daquele que vai operar. Pensemos num picarete, pensemos numa enxada, numa pá ou qualquer coisa. Eu nunca vi na construção a pá e o carrinho de mão irem sozinho, e lá a pá enche o carrinho de mão vem só. Não, tem que ter alguém operando, operacionalizando esse equipamento. Assim é você, assim sou eu. Nós somos uma pá, nós somos um picareta, uma picareta, nós somos uma enxada nas mãos de Deus. Apenas nos coloquemos como instrumento e deixemos que Deus nos use. Pare de impaciência. Então essa é a primeira questão. O líder, ele precisa entender que a impaciência produz decisões contrárias à vontade de Deus. Segundo, o povo não quer servir, mas ser servido. O liderado, ele não está disposto a servir. Se ele tivesse disposto a servir, ele não seria liderado, ele seria líder. Então é papo furado. Essa questão de quando a pessoa diz, olha, eu quero ajudar, eu só não quero ser líder. É mentira. Se ele quisesse ajudar, ele dizia, eu aceito a liderança. Eu aceito liderar. Então, geralmente o líder, ele fica muito empolgado, porque ali os liderados dizem, não, meu irmão, pode contar comigo, deixe comigo. É mentira. Mentira. E ainda tem aqueles, não, assim, ó, eu não aceito ser o presidente, eu aceito ser o vice-presidente. É outra mentira, ele não aceita. Não aceita. Então o que foi que observou? Versículo 1, parte C, do texto lá de Êxodo 32, 1 e 2, faze-nos um Deus, ou faze-nos deuses, que possam ir, que vão adiante de nós. Certo? Então olha, o que eles queriam? Não, aquele Moisés, ele cobra de nós, ele exige de nós. Então nós queremos fazer o nosso próprio Deus, com D minúsculo, os nossos deuses. E que esses deuses, eles
possam ir adiante de nós. Nós queremos apenas seguir, não queremos fazer. É muito cômodo isso aí. Ora, vejamos, é muito bom nós chegarmos aqui, está todas estas cadeiras perfiladas, todo este som montado, e é muito bom nós sentarmos, principalmente diante aí de um climatizador desse aí, numa boa, e esperar o culto rolar. Ao término, a bênção pastoral, nós saímos agora alimentados, abençoados, vamos para casa. É muito bom. Agora, queridos, arrastar essas caixas de som, todos esses cabos, montar toda esta plataforma, tudo, ensaiar aqui no sábado, na quarta, para poder estar aqui, aí é outra questão. Está ali, atento, preparando, é outra questão. Então, você que é liderado, tome uma postura de querer servir, porque Deus, Ele chamou a todos para servir. O próprio Jesus diz: eu vos chamei e vos designei para que vardes e deis fruto. Este fruto, ele implica não só em ganhar vida, mas ser produtor, ser operacional em toda a área do reino, principalmente na sua igreja local. Não fique parado, não seja mais um no meio da multidão. Tome atitude. Diga: eu não sou o líder, mas estou à disposição, realmente aqui na prática, não só em palavra. Então, qual é a questão de fracasso, de decepção dos líderes? É porque eles confiaram naquela ideia de que os liderados estariam ombreando ali com ele. Foi aí o seu erro, foi aí a sua falha. Então, queridos, o povo não queria um Deus que ordenasse, mas eles queriam um Deus segundo a sua regra. E é isso. Muitas vezes, as pessoas, mas a igreja está exigindo demais. Agora mesmo, algumas pessoas assim, mas a igreja tem falado muito em dinheiro. Tudo bem, eu concordo plenamente que tem falado, só que o dinheiro não chega. Então nós fazemos campanha para construção, campanha para isso, para aquilo, para missões e tal. Mas a pergunta é, você que reclama, você tem tirado da sua bolsa e participado? Não tem. Então por que reclamar? Era melhor você ficar calado. Terceira e última questão que o líder precisa saber. A primeira eu disse que a impaciência, ela produz decisões contrárias à vontade de Deus. Segundo, que o povo não queria servir, mas ser servido. E por último, um líder desqualificado gera o caos. Um líder desqualificado gera o caos. Vamos aqui. Versículo 2, parte B. Após o povo cobrar de Arão, aí Arão diz, olha o que Arão diz: tirai os pendentes de ouro. E resumindo, e tragam-me. Irmãos, Arão, segundo a Bíblia, nos mostra lá, que Arão era um homem espetacular no dom da eloquência. Arão sabia falar fluentemente, convincente. Ele sabia usar a língua. Já Moisés, diz também a Bíblia, que era um homem pesado de língua. Provavelmente ele era gago. Provavelmente, não estou afirmando. Provavelmente ele era gago. E Deus disse então para Moisés, quando
Moisés questionou a Deus em relação ao seu problema linguístico, sei lá. Deus disse: olha, Arão, teu irmão, falará por ti. Ele será a tua boca e tu serás seu Deus, nesse aspecto. Mas veja bem, Moisés, apesar de ser um homem pesado de língua, era um grande líder. E quando ele pegou seu irmão e deixou no comando do povo, achando Moisés, que ora, meu irmão é eloquente, meu irmão sabe falar, é mais ou menos assim, é um bom pregador, ele vai tirar de letra, liderar o povo. E foi provado que no dom de liderar, ele era um fracassado. Uma pressãozinha só, ele disse, não, pois, ou seja, abdicou de toda a sua fé no Deus Altíssimo. Não se colocou ali para rebater a exigência do povo a caírem na idolatria. E líderes fracos, líderes desqualificados, os liderados fazem dele o que quer. E ele não consegue exercer uma boa liderança. O líder, eles têm que estar em constante comunhão com seus liderados, até o ponto que as ideias ou as ações projetadas pelo grupo não vão em contrário à palavra de Deus ou à visão que Deus concedeu ao líder. Se for, mesmo que você perca metade dos seus liderados, mas a priori a vontade de Deus tem que prevalecer. Se Deus tivesse colocado você como pastor desta igreja, você seria o pastor. Mas Deus colocou a mim. Então você não é o pastor. Se Deus tivesse colocado você como líder de célula, você seria o líder de célula. Mas Deus não colocou você como líder de célula. Deus colocou alguém para lhe liderar. Então, como pastor desta igreja, quer você aceite ou não meu pastorado, eu sou o pastor desta igreja. Se você não aceita, só tem uma opção. A porta que você entrou, sair, até que Deus me tire daqui. Quando Ele me tirar, aí você volta. E assim também é na sua célula. Seu líder de célula é aquele que Deus pôs. Se você não gosta, vai embora. Duro, mas é verdade. É verdade. Então, líder, se ponha como líder de célula. Se você tiver algum problema para falar comigo, pode vir. Aquilo que é para defender a fé, aquilo que é para defender as coisas de Deus, eu sou irredutível. Então, entre as coisas de Deus e Deus, Ele é prioridade, você é secundário. Então, o líder tem que pensar assim, tem que ver assim. Líderes fracos geram o caos. Era para Arão ter se posicionado, ter dito, olha, o Senhor Deus disse-nos que não devemos fazer tais coisas. E não faremos. Voltem todos, cada um à sua tenda. Esperemos Deus falar, esperemos a volta de Moisés. Pois o Senhor disse que ele iria e voltaria, e assim vai acontecer. Pronto, final. E acabou. E se o povo se levantasse, Arão dizia, Senhor, desce fogo do céu, e matava todos aqueles ali, como fez com Datã, Coré, Abirã, Iã e toda a sua família. E todos aqueles que com ele estavam. Era isso que deveria acontecer. Era ele ter se posicionado. Então, se Deus constituiu o líder de célula, você é o líder de célula, você é o homem de Deus nesta liderança. Quando ali estava Elias, que Acabe manda os 50 homens e o seu comandante, Elias disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o comandante aí com os seus 50, e fogo desceu e comeu. Depois de novo, então assim, você é o homem, Deus colocou você, a mulher, a líder de célula, o homem de célula, acabou. Ou os liderados se submetem, ou então é assim que vai acontecer.
Arão, ele não se qualificou nas exigências para um bom líder do Velho Testamento. E no Novo Testamento, Paulo, ele falando ali na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, em especial o versículo 15, ele diz que cada um de nós devemos procurar nos apresentar diante de Deus, aprovado, como obreiros que não têm do que nos envergonhar e que manejemos bem a palavra da verdade. Então, meu líder de célula, se imponha, você é o homem de Deus, não fique esperando em líderes, espere em Deus, em liderados, os liderados esperam em você, mas você tem que esperar em Deus, Pois bem, nossa palavra desta manhã para cada líder, e esperamos que os liderados tenham absorvido desta palavra. E não adianta você questionar, não adianta você dizer esta palavra é dura, essa palavra é esse, aquilo outro, não. É a palavra de Deus, é assim mesmo. Ou você se submete a ele, ou não será tido como esse filho amado. É assim mesmo. E só quem vai sofrer é você. Só quem vai sofrer. As dicas têm sido dadas de púlpito, as dicas têm sido dadas em classes de EBD, as dicas, você ignora, então o problema é seu, quem vai sofrer é você. Mais uma vez a dica é dada. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós, que cada líder de célula não venha ficar impaciente, mas saber que o Senhor tem proeza em realizar através da sua vida, que saibamos nós descansar no Senhor, esperarmos nele, e que assim, após Ele ter dado-nos a visão, a palavra, repassemos aos liderados, e ó Deus, estejamos de joelhos diante de Ti, para que cada liderado compreenda também a visão, submeta-se a ela, e possamos alcançar rumo, marchando o alvo que é Cristo, Senhor e Salvador nosso. Pai, muito obrigado por esta igreja, que não ouçamos mais na oração a expressão, aqueles líderes que estão desanimados, tristes, não, mas que possamos dizer obrigado, Senhor, pelo ânimo de cada líder, pelo desempenho, pela eficácia de cada líder, que assim a tua igreja cresça em todos os aspectos, e Cristo, teu Filho amado, seja grandemente exaltado através do viver de cada um dos teus filhos desta igreja. Muito obrigado. Agora em sala nos abençoa ainda mais, rogamos em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, vamos às nossas salas.